Olá pessoal, meu nome é Andreia, sou professora de gramática do Colégio Vitorino e hoje eu estou aqui para gravar uma aula para vocês, certo? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula invertida. Eu sei que é uma situação nova, é uma situação um pouco delicada, é difícil para mim também, é difícil para vocês que estão aí em casa, mas nós vamos superar isso e o importante é que o conhecimento não pare e o importante é estar sempre aprendendo, seja de casa, seja na escola, certo? É muito importante a utilização do vídeo, dessas gravações que nós estamos fazendo. Por quê? Porque você pode tirar a sua dúvida na hora que você quiser. Você assiste o vídeo, não entendeu uma coisa, você pode voltar, você pode pausar, você pode pensar um pouquinho sobre aquela informação que foi dada. Você pode também falar, esse começo do vídeo aqui eu já entendi, vou acelerar, vou passar aqui um pouco mais para frente, para um conteúdo ali que eu não entendi, aquela parte que eu fiquei meio na dúvida, certo? E mesmo depois de assistir o vídeo, se ainda tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, podem comentar no vídeo, pode deixar lá no comentário na agenda digital, certo? Que eu vou tirar a dúvida de vocês durante as nossas aulas online, ok? Então, vamos começar aqui nossa aula. Hoje, nossa aula vai ser sobre verbo. É uma aula para o 7º ano do ensino fundamental. E nós vamos falar hoje sobre verbo. Verbo é uma classe de palavras. Como nós sabemos, a língua portuguesa tem 10 classes de palavras, ok? 10 classezinhas de palavras e todas as palavras vão se encaixar em uma dessas classes. O verbo vai ser uma delas, ok? Então, vamos pensar o seguinte. Primeira definição de verbo que nós vamos encontrar. Verbo vai ser aquela palavra que serve para designar uma ação, ok? Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Isso do ponto de vista do significado, certo? Então, ação, o que é uma ação? Uma ação é uma coisa que está acontecendo ou que já aconteceu, que alguém está fazendo. Então, cantar, pular, dançar, escrever, são palavras que designam ação, certo? E uma ação que está sendo realizada por alguém, nesse caso. Então, nós temos também o caso do verbo expressar um estado. O que seria esse estado? Uma forma de estar. Então, quais são os verbos que vão exemplificar esse estado? Ser, estar, ficar, permanecer. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu digo eu sou, eu não estou falando de uma ação. Eu não estou fazendo nada, eu sou. Eu fiquei. Se eu digo eu fiquei aqui, eu não estou fazendo nada, eu só fiquei aqui. Então, ficar é um verbo que designa um estado. E nós temos também os casos onde o verbo vai designar, vai representar um fenômeno da natureza. Então, chover, trovejar, o que mais? Amanhecer, anoitecer, entardecer. Tudo isso são verbos que indicam fenômenos da natureza. Cuidado, pessoal, para não confundir substantivo com verbo quando eu falo de fenômenos da natureza, certo? Por exemplo, vamos pensar aqui na palavra chuva. Chuva é um substantivo, ok? Chuva é um substantivo, não é um verbo. Agora, se eu falo assim, choveu ou chover, aí sim será um verbo, porque vai designar uma ação que é representada pela natureza, que é realizada pela natureza. Nós vamos dizer o seguinte, que o verbo ele serve para designar um acontecimento, certo? E esse acontecimento está situado em um determinado tempo e realizado por alguém, certo? O que significa dizer que o verbo está situado em um tempo? Significa que essas ações, esse acontecimento vai acontecer ou no passado, ou no presente,
ou no futuro, certo? Então, por exemplo, se esse acontecimento já passou, por exemplo, vamos pensar aqui no verbo, o verbo cantar. Se eu quero dizer que está no passado, eu vou dizer eu cantei ou eu cantava. Se eu quero dizer que eu canto agora, no presente, eu vou dizer eu canto. E se for no futuro, eu quero dizer que eu ainda vou cantar, eu vou dizer eu cantarei, certo? Então, esse verbo está sempre situado em um tempo, presente, passado ou futuro. E vai ser realizado também por alguém. Se for eu vou dizer eu canto. Se for ele, seria ele canta. Se for nós cantamos. Então, o verbo também vai sofrer essa variação de acordo com o tempo que ele vai designar essa ação, de acordo com o tempo dessa ação e de acordo com a pessoa que fala, que é alguém, certo? Outro ponto bastante importante quando se fala em verbo serão os modos verbais, certo? Nós temos na língua portuguesa 3 modos verbais, que são indicativo, subjuntivo e imperativo, certo? São os 3 modos verbais da língua portuguesa. Vamos ver aqui como funciona cada um desses modos. O modo indicativo, ele serve para designar uma ação certa, que já aconteceu ou que vai acontecer de certeza, ok? Então, o ponto principal do modo indicativo é a certeza. É algo que já aconteceu ou que vai acontecer, mas que vai acontecer de certeza, não resta nenhuma dúvida sobre isso. Então, dormirei. Quando eu digo dormirei, eu estou dizendo de certeza que eu vou dormir. Se eu digo fiz, eu já fiz. Eu estou afirmando que eu fiz alguma coisa. E cantei. Mesma coisa, estou dizendo que cantei, é uma ação certa, que já aconteceu quando está situado no passado ou que vai acontecer de certeza, que não depende de nada para acontecer. E nós vamos ter também aqui no modo subjuntivo, que é quando o verbo vai designar uma ação duvidosa, que depende de algo, certo? Para poder acontecer. Então, o subjuntivo vai ser aquele modo verbal que vai estar sempre situado aqui, ó, na palavra se. Se, a gente usa essa palavrinha, né, quando nós temos dúvida quanto a algum acontecimento. Então, quando alguém pergunta, por exemplo, você vai à festa? Aí você diz, eu iria se minha mãe deixasse. Então, tem ali o se no modo subjuntivo. Vamos ver aqui, ó, gostasse. Então, eu poderia dizer o seguinte, eu comeria bolo se eu gostasse, certo? Então, os verbos que estão no modo subjuntivo são aqueles que indicam sempre uma dúvida, uma coisa que só vai acontecer dependendo de outra. Então, gostasse, quisesse, falasse, certo? São verbos que estão aqui no modo subjuntivo. E nós temos o modo imperativo, certo? O modo imperativo é aquele verbo que vai indicar uma ordem ou um pedido, certo? Então, os verbos que indicam ordem ou pedido são aqueles que estão no modo imperativo. Então, faça, coma, dance. São verbos que indicam uma ordem ou um pedido, certo? Se eu digo para vocês, se eu falo para algum de vocês, faça a atividade. Faça, aqui está o verbo faça, que está indicando uma ordem ou um pedido. Se eu falo assim, coma, eu estou pedindo para que vocês façam alguma coisa, não é isso? E dance. Então, pode ser também várias coisas.
Pode ser cante, durma, haja, certo? Tudo isso são verbos que vão se encontrar aqui no nosso modo imperativo. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui nosso conteúdo da aula de hoje, certo? Qualquer dúvida, pode entrar em contato, pode comentar lá, pode mandar mensagem pela agenda digital e pode tirar as dúvidas também durante as nossas aulas lá no aplicativo.